Fala galerinha, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou Daniel Cordeiro e você está aqui no canal Plantar é Viver. E hoje eu vou fazer uma filmagem sobre essa maravilha que é o abacaxi, você produzindo mudas de abacaxi, ó, através da coroa. Se liga no vídeo que vale a pena. Esse aqui é um exemplar do abacaxi que eu acabei colhendo aqui próximo à minha casa, que eu plantei no chão. E vocês vão ver o processo aí de como plantar, de como cuidar e cultivar um abacaxi e colher na sua casa. É isso aí, roda a vinheta. Continuando a filmagem, meus amigos, esse aqui é o exemplar maravilhoso aí que eu acabei utilizando para fazer uma muda. Tem mais ou menos 6 meses que ela está plantada. Eu utilizei muito esterco curtido de gado nesse exemplar. A coroa se desenvolveu a ponto de dar essa maravilha que é esse abacaxi. Eu moro ali a mais ou menos 15 a 20 metros, que é só atravessar a rua. Eu vou mostrar para vocês como é que é o passo a passo. O passo a passo é muito simples de fazer uma muda para esse abacaxi. Eu tô colhendo aqui de frente para minha casa, tem um lote vago aqui, e eu tô cuidando de produzir algumas mudas de frutíferas nele. Daqui a uns dias eu vou fazer outra filmagem lá também, colocando para vocês. Vocês podem ver aqui que o processo é muito simples, muito prático. Vou colocar o abacaxi aqui do lado. Muito simples, muito prático. E aqui está a nossa coroa. Olha que bacana, olha aqui um grande exemplar que eu consegui ganhar disso aqui no meu serviço, dos meus amigos. Lá é utilizado abacaxi quase todos os dias e eu pedi alguns exemplares para fazer novas mudas. O processo é muito simples, muito prático. Você vai tirar aí a muda de abacaxi, a coroa do abacaxi, e você vai colocar num recipiente, que seria uma vasilha com água, principalmente água limpa, para que o abacaxi consiga criar novas ramificações de raízes aí, a ponto de você colocá-lo na terra. Ele deve ter mais ou menos uns 3 dias que está aqui. Eu esperei esse tempo para vocês verem a quantidade de raiz que tem na parte de baixo e ter mais ou menos uma noção. Tem 3 dias que ele está se desenvolvendo nessa água. Vocês conseguem ver as capilares aqui, ó, bem fininhas na parte externa aqui, parte de baixo dessa coroa. Ela está se desenvolvendo super bem. Essa menor que tem uma quantidade de raiz maior, vocês conseguem perceber como é que tá aqui, ó. Olha a quantidade de raízes, raízes finas. Eu não sei se o celular tá dando foco, mas ele tá cheio de brotação aí no meio, cheio de raízes. E quando essas raízes estiverem alcançando em torno de 5 a 10 centímetros, eu vou tirar dessa água e vou colocar ela numa terra adubada com esterco de gado, para ela se desenvolver a ponto de da coroa aumentar e colocar no sol. Lembrando, para fazer esse processo aqui, arrancando a coroa de outros abacaxi para plantar, você precisa trocar essa água aí de no mínimo a cada 2 dias, porque essa água aqui ela pode apodrecer e pode dar um mau cheiro. Então eu recomendo que você troque essa água aqui pelo menos aí a cada 2 dias, e você faça esse processo que é muito prático, muito simples de guardar essa coroa, colocá-la aqui, ó. Você pode tirar a coroa aí e deixar ela guardada pelo menos aí uns 3, 4 dias, que ela não consegue secar por completo, e você não vai perder o seu exemplar de muda. Você vai pegar essa coroa, colocar nessa água aí, bem limpa, bem fresca, colocar uma quantidade que você determinar e colocar diretamente ao sol. Não justifica você fazer muda, produzir muda, principalmente nesse período aqui que o abacaxi precisa de criar suas ramificações de raízes. Não justifica você colocá-lo em local em meia sombra ou local com sombra. Você tem que colocar diretamente ao sol. Eu estou gravando aqui na sombra porque está bem cedo, bem de manhã, o sol ainda não chegou. Então você tem que deixar diretamente ao sol. Essas folhas precisam literalmente de pegar iluminação solar aí, precisa de fazer seu desenvolvimento, porque a planta, essa coroa não está morta,
ela faz toda a seu desenvolvimento de fotossíntese, seu desenvolvimento de clorofila para atingir essa pigmentação que ela tem. Então ela precisa literalmente desse espaço para se desenvolver e principalmente do sol. Se você pecar nesse aspecto que seria o sol, provavelmente sua planta não vai se desenvolver, mesmo que você coloque num local meia sombra. O indicado mesmo é você utilizar essa coroa aí nesse recipiente até no máximo 2 dias, troca a água e deixa no sol se desenvolvendo, que você vai ter muitos frutos aí. Esse fruto que eu plantei fora da minha casa, ele deve ter mais ou menos em torno de uns 70 a 90 centímetros a coroa dele, né? Cresceu a mais ou menos uns 70, 90 centímetros e logo depois desse tempo ele conseguiu produzir essa maravilha que está aqui na minha mão. Abacaxi muito gostoso, muito suculento, uma fruta extremamente tropical. E agora é só colocar para gelar, cortar, fazer um suco. Dá para utilizar a casca aí para fazer um suco. A outra vez que eu tirei outra muda no mesmo local, eu acabei não fazendo uma filmagem, eu utilizei o abacaxi e dessa vez eu priorizei passar para vocês aí essa informação que é conveniente, vale a pena aí fazer. Se você tem um espaço na sua casa aí que você pode produzir essas mudas e plantá-las no chão, a forma que eu mais recomendo. Você pode até utilizar em vasos e ter sucesso aí de desenvolvimento a ponto de dar fruto. Mas o certo mesmo, o correto mesmo, é ser utilizado literalmente no chão, porque o adubo principal para ele se desenvolver, eu já utilizei e assino embaixo, é o esterco de gado curtido. Todos os vídeos que eu produzo aí, eu sempre falo do esterco de gado. E ele tem que ser curtido, aquele esterco de gado seco, não pode ser úmido. Você vai fazer a sua plantagem e a sua replantagem, né? Porque ele já foi uma muda. Você vai pegar, depois que ela tiver uma ramificação de raiz de 5 a 10 centímetros, vai colocar nessa terra adubada. E logo depois que você colocar nessa terra adubada, você vai jogar um pouco de esterco de gado na parte de cima, em volta dessa coroa, e vai aguar gradativamente. Consequentemente, vai fazer com que esse adubo passa literalmente para essas raízes e essa coroa se desenvolva a ponto de chegar aí na altura de 70, 80 centímetros. Já vi coroas chegar até 90 centímetros a 1 metro, que é muito raro, mas já aconteceu. Já vi se desenvolver esse ponto, e esse processo aí é muito simples, muito prático, vale a pena fazer em casa que você vai ter sucesso. Aqui eu tenho 3 mudas de abacaxi e provavelmente, né, tem 2 maiores e uma menor. Provavelmente eu vou colher aqui em casa mais 3 abacaxi referente a essa muda. Eu não sei qual é o processo de fazer em uma muda, ou se existe algum processo de colher mais de um abacaxi em uma coroa. Eu sei que cada coroa se desenvolve a ponto de dar suas raízes, suas ramificações para dar um abacaxi. E é legal e é interessante que o abacaxi ele sai aqui na parte interna. Ele vem daqui no meio, sai um pendão quando ele chega na sua fase de desenvolvimento, que seria a sua fase adulta a ponto de dar o fruto. Sai um pendão aqui na parte interna dele e o abacaxi fica lá travado dessa forma aqui, ó. Literalmente o abacaxi fica desse jeito, com a parte de cima. E o legal é que antes de ele formar essa massa que é o abacaxi, ele forma primeiro a coroa. Ele cria uma coroa bem pequenininha aqui na parte interna. Aí a partir disso vocês conseguem perceber se o seu abacaxi já está dando fruto a ponto de você escolher aí para comer junto com a família. Processo simples, prático, muito utilizado aí, principalmente no interior. Então eu tirei essa informação deles lá há mais ou menos uns 2 anos, que eu vi o passo a passo de como é feito e achei interessante. Como eles não jogavam fora, eu perguntei o motivo, falei, vocês vão utilizar para fazer suco? E eles começaram a rir, falei, não, isso aqui é para fazer outras mudas. Eu falei, mas atravessa a coroa? Aí atravessa a coroa. Eu já tive um abacaxi aqui, que eu não fiz uma filmagem, que foi antes desse, que foi um dos maiores abacaxi que eu já colhi. Ele demorou mais ou menos 2 anos para se desenvolver a ponto de dar o abacaxi.
O abacaxi demora muito tempo para se desenvolver. Eu já vi casos de colher abacaxi em torno de 6 meses, 7 a 8 meses, 1 ano, 2 anos no máximo. Então cada um tem um processo aí de como cuidar, depende da sua região, depende do clima, depende da adubação da terra, depende da forma que você vai aguar para você ter sucesso sobre o seu exemplar de fruta aí. É isso aí. Canal Plantar é Viver, sempre postando novidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado dúvidas e que eu consiga responder essa gama de e-mail que eu venho recebendo. Eu já tenho um vídeo no canal aí falando de como plantar abacaxi, mas não é tão não tem tantas informações como este, que eu coloquei mais 3 exemplares aqui, mais uma muda para vocês, mais a filmagem lá de fora. É isso aí, um abraço e fiquem com Deus.